Em 2014, logo depois da Copa do Mundo, nós tínhamos aquela experiência do Caminho do Gol, que foi muito bem sucedida. Verificamos a convivência pacífica entre torcedores de diferentes selecionados na Copa do Mundo, e também gremistas e colorados sentando lá no Beira-Rio. E a partir dessa observação, surgiu a ideia de um espaço de torcida mista nos clássicos. Inicialmente essa ideia começa no Ministério Público, através do promotor César Facioli, que me procurou e pediu que eu encampasse essa ideia. De imediato eu encampei, a gente realizou inclusive reuniões preparatórias antes do primeiro Grenal do Brasileirão 2014. Naquele momento a ideia não estava suficiente amadurecida pelos clubes enfim, pela Brigada Militar, e aí entendeu-se por deixar para um segundo momento. Neste ano, agora em 2015, com uma nova direção, o Internacional, através da sua vice-presidente de administração, me trouxe a ideia de reavivar essa torcida mista. O Ministério Público, desde o primeiro momento, foi favorável. Nós tínhamos uma preocupação em relação à questão logística, no sentido de que, inicialmente, a ideia, como nos foi trazida, não foi o formato final, ela foi sendo amadurecida também lá pelo Internacional. A ideia inicial era um outro setor, que o pessoal entrasse por dentro do estacionamento, através de, enfim, um convênio com o estacionamento, as pessoas viriam nos seus carros, enfim, porque ainda não estava amadurecida a ideia do Caminho do Gol. Então, naquele momento, a promotoria manifestou apenas preocupação em relação à questão logística, para que os torcedores do Grêmio não fossem, na condição de visitantes, submetidos a nenhum tipo de contato direto com outros torcedores que não estivessem naquele clima de hospitalidade, aquele clima de confraternização. Mas acredito que foi importante a participação de cada um dos que contribuíram naquele momento, a federação, a Brigada Militar, a promotoria, enfim, os clubes, no sentido de ir amadurecendo a ideia e ir aprimorando o formato da experiência. Desde antes do jogo eu já afirmava que a ideia da torcida mista veio para ficar, mas evidentemente que ela não precisa ser realizada em todos os clássicos da mesma maneira. O formato ele é flexível, ele permite outros tipos de experiência, quem sabe uma experiência num próximo jogo com estudantes, com crianças, enfim, com idosos. O formato permite essa flexibilização. Permite um relacionamento com a comunidade e integrar ela na prática do esporte de forma pacífica, né? Exato. Porque o que havia um receio, assim, quando sai um gol e tal, no fim não houve, porque o Grenal ficou 0-0, mas se sai um gol pode haver provocação e tal. E em momento algum assim, eu temi em relação às pessoas que estavam ali, porque elas estavam aderindo a um compromisso. O sócio do Internacional estava ali colocando o seu nome na condição de associado, convidando um gremista, uma pessoa da sua confiança, uma pessoa que ele sabia também que iria aderir aos propósitos daquela experiência. E ainda que houvesse uma eventual situação pontual de um atrito, eu tinha certeza que isso não iria se espalhar por todo o ambiente, não haveria um conflito generalizado. Mas felizmente não houve nenhum tipo de atrito, nenhum tipo de tumulto, e o Grenal transcorreu na mais absoluta paz. A promotoria do torcedor ela foi criada pelo Ministério Público para concentrar em um só órgão todas as questões relacionadas ao Estatuto de Defesa do Torcedor. Então, desde as questões de acessibilidade para pessoas com deficiência, as questões do direito do consumidor, enfim, questões que não são da natureza criminal, mas evidentemente também aquelas questões de repressão à violência, mas acima de tudo a prevenção da violência. Então, o trabalho da promotoria do torcedor nesses 2 anos tem primado muito pela atividade preventiva. Então, nós realizamos na semana do Grenal reuniões com as torcidas organizadas, realizamos reuniões preparatórias com os demais entes que participam do clássico. Então a gente precisa acertar a logística, o horário que a torcida visitante vai sair, qual o ponto que ela vai se deslocar, qual vai ser o trajeto, como é que vai ser o acompanhamento pela Brigada Militar. A IPTC tem que estar ciente de toda essa questão logística para poder também desviar o trânsito e permitir que isso flua com naturalidade. Nós tivemos uma novidade que era a questão do Caminho do Gol, que no início até eu também tinha um pouco de receio, porque no Caminho do Gol a gente acaba misturando torcedores que estão indo para o estádio com pessoas que daqui a pouco não têm nenhum comprometimento com o que vai ser feito lá no estádio. Porque até um determinado ponto, ali na Avenida Borges de Medeiros, qualquer pessoa mesmo sem ingresso poderia transitar. Então nosso receio é de que houvesse eventualmente provocações e que isso pudesse gerar algum tipo de conflito, algum tipo de briga.
mas felizmente o clima estava muito pacífico. Eu circulei com uma viatura do Ministério Público desde o início do Caminho do Gol até chegar ao estádio, ali por dentro. Era uma área só para pedestres, mas a gente circulou com o auxílio da IPTC e pude testemunhar ali que todos estavam participando, independente de estarem indo ao estádio, mas muitas pessoas que nem iam ao jogo estavam ali para ver aquela confraternização, para participar, acompanhar a banda da Brigada Militar que estava tocando, e tinha outras atrações também que a prefeitura proporcionou. Então todas as pessoas que estavam ali estavam imbuídas daquele clima de pacifismo, enfim, de que nada de anormal acontecesse. Isso foi muito bom porque havia uma resistência grande, a gente via alguns segmentos da imprensa e mesmo da opinião pública, no sentido que isso seria inviável, que não haveria como misturar gremistas e colorados, partindo do pressuposto que a rivalidade tem que sempre descambar para a beligerância, para a animosidade, ou então para a completa separação. E ficou evidenciado que não, as pessoas vieram juntas. Então eu fiz um levantamento fotográfico bem extenso assim, do trajeto do Caminho do Gol, depois fui lá na área da torcida mista, conversei com uma série de pessoas e verifiquei ali que tinham pessoas que estavam tendo a sua primeira experiência com o estádio de futebol naquele dia. Pessoas que diziam, eu não vinha antes porque eu não podia vir com meu marido, com minha namorada, com meu amigo, porque a gente torce para times diferentes, e hoje a gente teve essa possibilidade. Então acredito que todos aqueles que participaram do jogo e também do Caminho do Gol entenderam a ideia e acabaram com a sua atitude de paz, de tolerância e de respeito à diferença, mostrando para os demais que eram descrentes em relação a essa possibilidade, que há sim como se estabelecer uma rivalidade sadia, uma rivalidade tranquila, onde cada um vai torcer para o seu time e vai respeitar que o outro também faça o mesmo. Bom, a gente fez um trabalho em relação às torcidas organizadas, esclarecendo que o fato de se criar uma torcida mista não estava de maneira alguma atingindo aquilo que já vem sendo construído em relação às torcidas organizadas. Eu até preconizo talvez a necessidade para a gente chegar aos 10% de novo da cota da torcida visitante em clássicos, a gente ter uma terceira opção do torcedor visitante, que seria uma área para a torcida comum. Porque há aquele que não quer torcer com a banda, com a torcida organizada, e também aquele que não quer torcer na torcida mista. Ele quer torcer ali sentado, de uma forma mais tranquila, mas cercado dos seus torcedores do mesmo time. Então, talvez aí seria a viabilidade para a gente conseguir chegar aos 10% de uma forma mais tranquila. Então, assim, em relação às torcidas organizadas, nós desde o início deixamos claro que a área da torcida visitante, a área exclusiva, não estava sendo afetada pela torcida mista, tanto que nós mantivemos o mesmo número de ingressos, 1.300, aqui no caso do Grenal do Beira-Rio, que foi o mesmo número que foi praticado no último Grenal, no ano passado. Então o que nós ponderávamos a eles era exatamente isso, olha, a área da torcida organizada vai ser respeitada, o fato de eventualmente haver um êxito na área da torcida mista não vai afetar a questão da torcida organizada, uma coisa não exclui a outra, muito pelo contrário, acho que são formas diferentes de torcer e ambas devem ter espaço no estádio, assim como eu sustento também, repito, que haja um espaço para aquele torcedor que não quer festejar tanto, que não quer estar naquele clima mais animado ali da torcida organizada, mas que também não quer ficar no lugar da torcida mista, onde ele tenha um espaço respeitado também de torcida exclusiva para o visitante. Eu não vi isso, até assim a gente tem feito um trabalho de aproximação com as torcidas organizadas, hoje eu conheço todos os líderes de todas as torcidas de ambos os clubes, a gente tem uma excelente relação, muitos deles vêm seguido aqui na promotoria, trazer algumas preocupações, às vezes trazer algumas reivindicações. A gente tem conseguido, inclusive, atualmente abrir mais espaço para equipamentos que antes eram proibidos. Ontem mesmo na Arena nós já tivemos algumas barras sendo instaladas com autorização da Brigada Militar e com a concordância da promotoria. E a ideia é exatamente essa, que a gente possa ir liberando mais materiais conforme as torcidas organizadas demonstrem que tem enfim, responsabilidade para lidar com essa liberdade, né? Naquele caso específico que me parece que aconteceu ali, quando chegava a torcida do Grêmio, alguns torcedores do Internacional estavam próximos e aí houve, não um contato direto físico, mas houve arremesso de pedras, de paus, enfim, do que o pessoal tinha à mão. Evidentemente que isso não é o ideal, a gente gostaria que o Grenal tivesse transcorrido de forma absolutamente tranquila. Independente de ter havido ali um torcedor, pelo menos, que ficou machucado, mais um policial que ficou machucado, acredito que o balanço foi positivo. A gente notou, inclusive, um avanço em relação ao último Grenal do Beira-Rio do ano passado,
quando houve, aí sim, inclusive uma suspensão de uma das torcidas organizadas do Grêmio por conta de derrubar tapumes. Então esse ano a gente se preocupou, inclusive, de diminuir a altura dos tapumes, de aumentar a área de circulação para esse torcedor visitante que chegava no estádio, para que ele não se sentisse ali embretado, sufocado, enfim, que houvesse uma área maior para eles circularem. E eu acompanhei toda a chegada da torcida do Grêmio. Lamentavelmente eu não acompanhei o momento que há o atrito, porque eu estava chegando do caminho do gol, mas acompanhei o início da entrada da torcida do Grêmio no pátio do Beira-Rio, já quando era organizado pelo batalhão da Brigada Militar, e conversei inclusive com alguns dos líderes das organizadas e constatei que o ânimo era calmo, não houve grandes atritos. Lá dentro do estádio houve alguns episódios isolados de vandalismo, né, o que a gente sempre lamenta, mas acredito que com o trabalho educativo feito pelos clubes a tendência é isso diminuir. A promotoria do torcedor aqui em Porto Alegre, ela surge em meados de agosto, o início da atividade é em setembro de 2013, e ela surge num momento histórico ali bastante conturbado. Nós tínhamos ali aquele primeiro semestre do funcionamento da Arena Porto Alegrense com conflitos em quase todos os jogos, muitas brigas entre torcedores. Nós tivemos alguns episódios lamentáveis, inclusive o último jogo antes do início do trabalho da promotoria, aquele jogo onde houve um conflito entre Brigada Militar e torcedores na parte externa da arena, onde um rapaz foi ferido no olho por uma bala de borracha. Enfim, era um momento bastante conturbado, era um momento de descrença em relação à efetividade das punições, e aí houve a ideia, no caso do Procurador-Geral, do Ministério Público, de criar um órgão exclusivo, no caso a promotoria do torcedor, para trabalhar nessas questões, principalmente na parte preventiva da violência. Então, na primeira reunião que eu realizei com a Brigada Militar, fui prestigiado aqui na nossa sala de reuniões com a presença do Comando de Policiamento da Capital, o subcomandante-geral da Brigada à época e outros comandantes de batalhões, e todos eles diziam que saudavam a presença do Ministério Público de uma forma mais efetiva a partir daquele momento, na medida que eles se sentiam muito isolados na tomada das decisões em relação às questões envolvendo torcidas, né? Havia uma apreensão de parte da Brigada quanto a um distanciamento dos clubes em relação às suas torcidas organizadas, e a partir da entrada da promotoria do torcedor nesse processo, a nossa iniciativa foi de aproximar novamente esses entes, né? Havia realmente um distanciamento entre clubes e torcidas organizadas, havia a própria Federação Gaúcha também estava um pouco mais distanciada. A gente tentou aproximar novamente esses atores no sentido de fazer com que cada um assumisse ali as suas responsabilidades e que também discutíssemos um regime de parceria, de colaboração, sugestões, enfim, possibilidades que viabilizassem um ambiente mais tranquilo para os estádios, sem prejuízo de zelar pela efetividade das punições, porque nos parecia naquele momento que havia realmente uma descrença fundamentada, porque havia problemas na fiscalização quanto às questões de suspensão de torcedores, enfim, e a partir de um trabalho feito junto com o judiciário, conseguiu-se implementar um sistema que hoje ele já é rotineiro, ele funciona por conta própria, então já autônomo em relação ao controle dos torcedores que são suspensos, né? Então, quando o torcedor pratica algum crime de tumulto, algum daqueles crimes previstos no Estatuto do Torcedor, a sanção mais grave prevista pelo Estatuto é o próprio afastamento desse torcedor por um determinado tempo do estádio. Inclusive nós temos já alguns casos. Sim, nós temos atualmente cerca de 50 torcedores entre gremistas e colorados que estão proibidos de frequentar os estádios, alguns por conta de condenação judicial, outros por conta de cautelar, outros ainda por transação penal. Mas enfim, todos aqueles que estão impedidos, aí há um sistema desenvolvido pela promotoria, com a colaboração do judiciário, no sentido de zelar para que esses torcedores não retornem ao estádio nesse período de suspensão. Então, a cada torcedor que é suspenso, a promotoria elabora a cada rodada uma listagem atualizada dos torcedores suspensos, encaminha essa listagem à CBF, a Federação Gaúcha, para a publicação no site dos nomes, porque isso é a previsão legal, está previsto no Estatuto. Mandamos também para o clube, para que no caso de associado ele bloqueie a carteira daquele sócio, não permita que ele tenha acesso, assim como pelo CPF ele não permita que ele adquira ingressos com a sua identidade. E além disso, há um controle junto às delegacias de polícia, onde esses torcedores têm que se apresentar na hora do jogo. Então a gente estabelece um período, em geral varia entre meia hora, uma hora, antes de cada partida, que ele tem que se apresentar na delegacia da sua cidade, onde reside,
ele tem que permanecer na delegacia durante todo o jogo e até meia hora ou 1 hora depois de terminada a partida. Sempre que há um descumprimento disso, isso é imediatamente comunicado ao juízo, e aí, dependendo do caso, o juiz pode conceder uma cautelar ou agravar uma cautelar já concedida. Nós temos atualmente cerca de 15 torcedores que estão portando tornozeleira eletrônica em função de terem descumprido uma determinação judicial anterior. Sim. E em alguns casos até de torcedores que chegaram a ser presos, ficaram um tempo presos por conta de descumprirem a cautelar. Então, com isso a gente conseguiu aos poucos mostrar ao torcedor que aquela cultura da impunidade não estava mais vigorando, né? O Ministério Público e o Judiciário estão bastante atentos em relação à fiscalização dos torcedores impedidos, ao mesmo tempo que a gente buscou esse trabalho de prevenção, né? Então aí o trabalho de aproximação com as torcidas organizadas, não só na véspera dos grandes jogos, mas de uma forma sistemática. Então nós temos seguidamente reuniões, a cada mês há uma reunião para fazer uma avaliação do mês anterior, para verificar novos pleitos que as torcidas fazem em relação a eventuais novos equipamentos. Atualmente eles estão pedindo para ser autorizada a bandeira com mastro de bambu e mais barras e eventualmente outros equipamentos. E isso tudo é analisado em cada uma dessas reuniões, e nessas ocasiões também a gente faz um balanço de como é que tem funcionado, quais são os problemas que têm acontecido na logística de cada jogo, eventualmente quais são as diferenças entre as torcidas organizadas, porque a gente tem detectado que muitos dos conflitos que acontecem não são entre torcedores de clubes diferentes, mas sim entre segmentos de torcedores do mesmo clube. A gente inclusive tem nos últimos 2 anos aqui as grandes brigas que aconteceram, não foram tantas assim, mas que houve dentro do estádio, sempre envolvendo torcedores do mesmo clube. A gente tem aí um episódio recente no Beira-Rio no jogo Inter e Emelec, assim como tivemos ano passado também no jogo Grêmio Nacional de Montevidéu, a briga lá entre torcedores do mesmo setor ali da arquibancada norte. Então, cabe à promotoria buscar essa aproximação com os torcedores, conhecer quais são os problemas, os anseios deles. Eles se queixam muito hoje que há uma tendência de tornar o estádio um grande teatro, onde as pessoas vão lá para bater palma e não para torcer. Então eles se queixam que haveria uma elitização das áreas dos estádios, principalmente a partir dessa tendência da construção das arenas e da remodelação dos estádios com a Copa do Mundo. E a promotoria tem tentado ser sensível a isso também. A gente não pode sufocar esse grito que vem da organizada, porque eu costumo sempre dizer isso, eu não, de forma alguma eu estigmatizo a torcida organizada como um foco de violência. Eventualmente acontecem problemas pontuais nas torcidas organizadas, mas a torcida organizada ela é muito importante também, ela organiza o modo de torcer no estádio, ela puxa os cânticos. Então essa importância ela tem que ser vista, tem que ser reconhecida, mas ao mesmo tempo ela evidentemente que traz uma responsabilidade para os líderes dessas torcidas. Então nessa via de mão dupla é que a gente conversa muito com eles, no sentido de que cabe a eles dar o exemplo aos demais membros das torcidas, no sentido de que devem torcer com empolgação, com animação, mas sempre obedecendo às regras que foram pré-estabelecidas e sem descambar para a violência. Certo. E como é que eles estão reagindo a esses encontros assim, com a promotoria? Esses encontros eles acontecem, eles têm uma data, assim, uma periodicidade? Eles são, em geral, realizados mensalmente, né? Nós realizamos lá no Batalhão de Operações Especiais, no BOI da Brigada Militar, que é o órgão encarregado pela segurança interna dos estádios, e é o órgão que cataloga ali os pedidos em relação aos equipamentos, porque sempre que uma torcida pede equipamentos novos, ou mesmo que ela quer manter ali, ela quer, digamos, no caso da Geral do Grêmio, ela pediu 200 bandeiras. Então a gente estabelece a diametragem da bandeira, o material, no caso o PVC que vai ser utilizado para o mastro da bandeira, para que não seja um material que possa ser utilizado para um ato de violência. Então em cada uma dessas reuniões a gente vai estabelecer esses parâmetros, os materiais que podem ser introduzidos, o horário que a torcida tem que chegar com antecedência para que ela possa lá colocar suas faixas, suas bandeiras no estádio, sem perturbar o trabalho de abertura dos portões. Então todas essas questões de logística do dia do jogo são discutidas. E além dessa reunião, que é uma reunião ordinária, mensal, há reuniões também extraordinárias no caso de grandes jogos, né? Nós tivemos uma reunião há pouco tempo com a torcida do Internacional preparatória para os Jogos da Libertadores.
e eventualmente antes de clássicos também, antes de partidas decisivas, onde daí há necessidade de reforçar algumas recomendações e mesmo de estabelecer algumas regras específicas para determinados jogos. Eu acredito que a Brigada também em alguns pontos reavaliou a sua atuação, buscou adequar a sua atuação a padrões também de segurança para os policiais e para os torcedores. A gente tem notado uma grande diminuição nos atritos entre policiais e torcedores. Acredito que essa política de respeito mútuo tem sido eficaz e a gente tem verificado pelas ocorrências nos estádios, né? Onde nós notamos que o último tumulto acontecido na Arena já faz quase um ano, no jogo da Libertadores, onde 26 torcedores foram suspensos, a partir de um episódio pontual, onde alguns deles colocaram lá uma faixa com o nome de um antigo dissidente da Geral, que era o Zóio, e isso acabou fazendo com que houvesse uma briga generalizada ali, com a prisão de 26 torcedores e com o indiciamento de outros tantos depois, no segundo momento. Então, todos os torcedores que participaram ativamente daquele conflito foram suspensos, foram punidos, e isso é um exemplo também que a Justiça dá no sentido de afastar essa cultura da impunidade. A partir dali, as próprias torcidas organizadas passam também a revisar a sua conduta, embora ainda haja diferenças, algumas questões talvez até insuperáveis em primeiro momento, elas têm buscado o respeito mútuo e a gente não observou mais episódios de brigas generalizadas, de tumultos dentro da arena. No caso do Beira-Rio, a gente também tem uma situação bem parecida, embora tenha havido uma briga em um dos últimos jogos da Libertadores, mas a gente nota ali que a própria liderança da torcida organizada que ocupava o setor vai no local e antes mesmo da chegada da Brigada Militar, os líderes da torcida já estão ali separando os contendores. Então evidencia também um senso de responsabilidade de parte dos líderes da torcida, de que cabe a eles ali também manter a ordem e a disciplina. Além do contato pessoal, a gente tem o Facebook da Promotoria do Torcedor, que é bastante acessado, a gente recebe muitas mensagens privadas de torcedores, ali às vezes pedindo mais materiais, às vezes agradecendo, né? A gente teve ano passado, quando o Grêmio disputava a Libertadores, uma intervenção da promotoria junto à Brigada no sentido de autorizar as bandeirinhas, que era um pedido antigo deles. Então agora nós começamos aos poucos a implantar a possibilidade das barras de novo. Então os torcedores nos procuram também muitas vezes para agradecer o apoio, para agradecer às vezes manifestações que a própria promotoria faz. Eu tenho tentado sempre que possível nas minhas manifestações de público dizer que de forma alguma a promotoria estigmatiza as organizadas pela violência. A violência é um fenômeno social, está em todos os lugares, no futebol também, mas não necessariamente diretamente relacionada com as torcidas organizadas. Então, muitas vezes ocorrem focos de violência e cabe daí aos líderes das torcidas detectar esses focos e afastar aquelas pessoas que possam estar contaminando o ambiente. Mas acredito que essa aproximação ela é interessante para nós também, para conhecermos os problemas do torcedor e para que possamos também, uma vez conhecendo, tentar auxiliá-los na solução dos problemas. Antes do Grenal eu circulei ali pela área de torcida mista, inclusive ali distribuí panfletos, folders, divulgando o trabalho da promotoria, nosso espaço na rede social, e conversei com vários torcedores ali, eles estavam muito satisfeitos, né, com essa intervenção da promotoria, estavam mostrando muita animação pelo fato, como eu falei antes, alguns pela primeira vez indo ao estádio, e todos tendo aquela experiência pioneira de estar com um torcedor do outro time ao seu lado, né? E ali eu coloquei para muitos deles que a promotoria está aberta a receber críticas, sugestões, ideias, não só sobre a questão da torcida mista, mas sobre outras questões que envolvem o torcedor. Né? Porque a ideia do trabalho do Ministério Público no âmbito da defesa do torcedor, evidentemente que a segurança ela é o bem mais importante, que é tutelado pelo Estatuto do Torcedor, mas há outros direitos do torcedor que também muitas vezes são desrespeitados ou são deixados para um segundo plano, e a promotoria está ali para ouvir o torcedor e tentar auxiliar a superar essas questões. Né? Então, algumas dificuldades que a gente teve em relação à acessibilidade nos estádios para pessoas com deficiência, que a gente tentou superar, tentou auxiliar as associações de pessoas com deficiência a superar. Situações, muitas vezes, de defesa do consumidor, o Estatuto estabelece alguns requisitos ali em relação ao número mínimo de pontos de venda e outras questões relativas à defesa do torcedor na órbita consumirista, que a promotoria também auxilia. Então, as questões de deslocamento até o estádio, a gente muitas vezes vê problemas, as pessoas não têm onde estacionar, os estacionamentos são inacessíveis, enfim, vários problemas ainda cercam os nossos estádios, e o trabalho da promotoria tem sido
também nesse sentido, de tentar se aproximar do torcedor, e não só o torcedor organizado, o torcedor comum também, que é afligido por esses problemas, né? Às vezes o alto preço do ingresso, enfim, uma série de questões que acabam afugentando o torcedor do estádio. O trabalho da promotoria é tentar auxiliar os clubes, a federação, a tornar nossos estádios mais seguros, mais acessíveis sobre todos os aspectos, e que seja um ambiente de paz, de confraternização e realmente que possam estar cada vez mais cheios e mais animados. Como vai se tratar de final de campeonato, a gente sabe que pode haver uma certa resistência, por ser realmente um momento ali em que os ânimos se acirram ainda mais por conta de ser um jogo decisivo. Mas a ideia da promotoria é tentar solidificar a experiência da torcida mista e manter ela independente do caráter decisivo do jogo ou não. A promotoria do torcedor aqui de Porto Alegre, ela foi a segunda promotoria do Brasil criada especificamente para futebol, né? A primeira foi em Recife, em maio de 2013, e a gente aqui surgiu no início de setembro. Nós temos, evidentemente, que em todo o país, pelo menos nas capitais, que eu conheço mais, promotores que tratam das questões do futebol, embora não existam promotorias especializadas de futebol nas outras capitais. Mas nós temos um grupo, ao qual estão vinculados todos os estados da federação, um grupo de promotores do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça, que se reúne a cada 2 ou 3 meses para discutir as nossas questões, as questões que afligem todos os promotores, né? Então, a partir da entrada da promotoria do torcedor em ação aqui em setembro, eu participei já de vários desses encontros, onde a gente discute, por exemplo, uma formatação da fiscalização. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro a gente tem que ter uma interatividade para que eu possa informar. O Grêmio vai jogar na Paraíba semana que vem, então eu preciso informar o promotor da Paraíba, a minha lista de torcedores gremistas que não podem ir lá no estádio dele, assim como ele tem que informar a lista dele para mim quando o Campinense vier jogar aqui, se tiver jogo de volta, né? Então, isso no Brasileirão é bastante comum, então a gente conseguiu, através dessas reuniões, sistematizar procedimentos de fiscalização. E nesse contato com colegas de todo o estado, as ideias que surgem a gente começa a divulgar e tentar também obter um feedback em relação a outras experiências que vêm sendo feitas. A gente, ano passado, tivemos algumas questões envolvendo injúria racial, então eu elaborei ali uma recomendação contra o racismo que eu submeti aos colegas, que foi aprovada, que foi espalhada por vários estados da federação e que agora esse ano deve ser replicada para a CBF. E nessa questão da torcida mista eu fui procurado por vários promotores deste grupo, do CNPG, para também obter mais detalhes e inclusive poderem levar para os seus estados essa experiência também. Quando eu conversei com o Limeira, inclusive o Limeira conhece alguns dos promotores envolvidos nessas questões do futebol, até porque ele atuou no Ministério do Esporte, e ele inclusive colocou o clube à disposição para receber promotores de outros estados para que viessem conhecer a experiência. Como todo mundo tinha jogo no dia, o pessoal não conseguiu vir em loco aqui para conhecer, mas muitos me procuraram depois, antes inclusive do jogo, para saudar a iniciativa e dar apoio, e após o jogo para saber como é que foi, queriam saber a repercussão, enfim. E a experiência que foi positiva para nós, a gente conseguiu verificar que em todo o país ela foi muito bem acolhida. Então, até uma matéria de um dos jornais dizia o país todo torce por nós antes do jogo. E realmente foi esse espírito que a gente detectou nas outras promotorias. Eles estavam torcendo para que a nossa experiência aqui fosse bem sucedida, para que pudessem replicar em outros estados. Então, o próprio colega de São Paulo, Roberto Cerise, depois de me desejar boa sorte, depois de dar os parabéns pela experiência, disse que tem a ideia de lançar lá em São Paulo. E São Paulo é um local bastante conturbado, a gente sabe que já há inclusive lá algumas experiências de torcida única por conta da rivalidade exacerbada, de outras questões que envolvem lá os torcedores, mas há também esse outro viés, um viés de que se pretende abrir um oásis ali no estádio, um canto onde as pessoas podem torcer misturadas. Né? Uma realidade até que já ocorre em alguns estádios. No Rio de Janeiro, o Maracanã tem um espaço, eles chamam lá o espaço de local marcado, onde torcedores assistem lado a lado, independente do clube para qual torcem. Né? Então o que a gente quer é que essa experiência que foi pioneira aqui, nesse sentido, possa se tornar uma experiência normal, possa se tornar uma rotina em todos os estádios. E cada vez mais a gente consiga, através dessa interação entre os promotores, fazer com que as boas ideias floresçam e possam ser multiplicadas. Ano passado, inclusive, alguns torcedores, e todos por casualidade de São Paulo, foram barrados, né, tentando entrar em estádios, tanto na Arena como no Beira-Rio, torcedores, se não me engano, de São Paulo e do Santos.
E aí eles se mostravam até, enfim, a estranheza pelo fato de terem sido detectados, acreditando, estou em outro estado, vou entrar tranquilamente no estádio. Mas há, desde o início do trabalho da promotoria, essa preocupação. A gente alcança as nossas listas de impedidos e busca junto aos outros estados a lista dos impedidos também. Sim. E divulgamos isso com antecedência para a Brigada Militar. E no período da Copa do Mundo a gente via isso com bastante nitidez, né? Os torcedores gremistas e colorados sentados lado a lado. E aí a gente se perguntava, mas se isso está acontecendo aqui num ambiente que é de competição, embora ninguém tivesse envolvido diretamente, porque eram outros países que jogavam, mas se isso é possível aqui, se as pessoas conseguem assistir um jogo lado a lado num bar, se elas conseguem assistir em casa lado a lado, torcendo para times diferentes, por que não pode haver no estádio um espaço onde se replique aquele ambiente de amistoso dos bares, dos lares, enfim, das ruas, né? No dia do Grenal eu vinha com a viatura do Ministério Público em direção ao Beira-Rio e via torcedores com camisas do Grêmio e Inter sentados em volta de churrasqueiras no trajeto, almoçando juntos, enfim, se preparando para o Grenal. Então, se isso é possível ali fora, era na verdade uma barreira cultural o fato de dizer, não, quando chega no estádio tem que separar. E a gente já tinha algumas experiências que a própria Brigada Militar nos relatava, por exemplo, no interior do estado, em Erechim, onde a Brigada nos relatava, que o pessoal do BOI acompanhava as torcidas organizadas e depois trabalhava nesses grenais do interior, que os torcedores iam juntos para o estádio e só eram separados lá porque a Brigada entendia por separar, senão sentariam juntos também. Uma das críticas que a gente observava era essa. A gente acompanha bastante aqui na promotoria as redes sociais, né, e via muitos torcedores dizendo que querem acabar com a rivalidade Grenal. Já estão teatralizando os estádios, né, com a restrição às torcidas organizadas, enfim, com a colocação de cadeiras, com algumas restrições que são colocadas em relação aos equipamentos, e além disso ainda estão acabando com a rivalidade. Na verdade, eu acho que a gente tem que atentar para o fato de que é possível haver uma rivalidade sem que haja necessariamente uma situação de animosidade. Então, o que eu digo assim, a rivalidade é justamente eu conviver com o diferente, eu quero ganhar do meu oponente, do meu adversário, mas eu não quero destruí-lo. Então, no momento que nós temos ali um ambiente onde torcedores gremistas e colorados sentaram lado a lado, eu não acredito que nenhum deles tenha ido ao estádio e não estivesse ali esperando ganhar o Grenal. Todos tinham essa expectativa. E a rivalidade está presente. A rivalidade está presente de forma bem clara quando os torcedores do Grêmio, e isso foi uma condição que nós impusemos ali, era uma preocupação minha, que talvez colorados quisessem levar um outro amigo colorado, então a gente estabeleceu como condição, tem que ir com a camisa do seu clube, perfeitamente identificado. E isso evidencia a diferença, mostra que os torcedores gremistas estavam ali com a camisa tricolor ali, orgulhosos de estarem envergando a camisa do Grêmio, assim como os colorados também com a camisa do Internacional. Então, não há como afirmar que não havia rivalidade, a rivalidade existia. O que há muitas vezes é a confusão desses conceitos, de que para ser rival ele tem que ser meu inimigo. Isso não é verdade, porque a gente tem em casa parentes, namoradas, amigos, enfim, que convivem com o ambiente de flauta, muitas vezes, de brincadeira, mas convivem, inclusive, nos clássicos. Então não havia por que impedir que isso também pudesse acontecer no estádio. O futebol, muitas vezes, é desdenhado por alguns críticos, né, que dizem os jogadores ganham demais, ele é o ópio do povo, enfim, instrumento de alienação, mas essas pessoas não atentam para a importância, para a responsabilidade social do futebol. Basta verificar em cada jogo, não tem jogo que não circule ali antes da partida uma faixa, campanha por doação de órgãos, campanha para as questões, para atentar para os direitos de minorias, enfim, porque todos sabem que aquele é um espaço de visibilidade, não só para quem está no estádio, mas como para quem está em casa também acompanhando pela TV. O futebol, ele forma a opinião das pessoas, ele anima as paixões, né? A gente sabe que na hora do jogo, muitas vezes o pessoal questiona, mas daí a Brigada Militar tem que se deslocar para o estádio e deixa as ruas menos seguras. Com certeza nos levantamentos feitos pela Secretaria de Segurança, a hora que está sendo disputada a partida de futebol, a hora que vai ter menos crimes na rua, porque estão todos envolvidos de certa forma com aquilo. Então esse papel social do futebol ele é muito importante, né? Então nesse sentido, todos têm que estar atentos,
para essa mudança de cultura que ele pode trazer. Acho que até agora, então, esse papel social ele é subestimado, assim, as pessoas não dão muita atenção. Algumas pessoas, né, que Sim. acabam deixando o futebol para um segundo plano, entendendo que ele seria enfim, uma desnecessidade da vida das pessoas. Mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas está envolvida emocionalmente com o futebol e, em função disso, ele pode exercer esse papel transformador da sociedade, no sentido de não só mostrar para todos aqueles envolvidos que eles têm direitos, que eles têm que zelar pelos seus direitos, assim como abrir espaços para outras possibilidades, né? Como a gente vai ter provavelmente agora nos próximos jogos no Beira-Rio, um jogo especial para as pessoas com problemas de algum tipo de deficiência, então vai ser um dia de conscientização para acessibilidade, enfim, várias experiências que os clubes já fizeram no sentido de abrir suas portas para outras possibilidades. Então eu acredito que o futebol possa ter também essa lição a trazer a todos, né? No sentido de haver mais tolerância, mais respeito, e, acima de tudo mostrar que pessoas diferentes, com convicções diferentes, podem conviver no mesmo com espaço. o próprio exemplo, né?